No ar pela Vibe Mundial. Programa Conexão Alma Lab com Sérgio Rebolo. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez com a Conexão Alma Lab em mais um dia. E uma pergunta que não quer calar aqui. Onde está Sérgio Rebolo, Rodrigo Virfi? Semana passada esteve neste recinto, me trouxe e hoje nos abandonou. Pois é, onde estaria Sérgio Rebolo nesse momento aqui, terça-feira, 12h33? É uma busca, né? Uma busca por Sérgio Rebolo, que faz esse programa aqui tão bem feito. Mas hoje, estou aqui fazendo a vez de Sérgio Rebolo, Luiz Mazzucato e meu amigo Rodrigo Virfi aqui, meu saudoso e amigo palmeirense, ilustre, não saudoso, ilustre amigo palmeirense, que está contente ultimamente, né? O time está indo bem, né, Rodrigo? Não, tá muito bem, mas hoje o assunto também é outro. O Palmeiras segue líder, mas falaremos um pouquinho sobre todo o universo de ela que já trouxemos na última semana. Isso aí, vamos lá. Hoje a gente está aqui com a Alina Pádua, que é engenheira civil, tem 2 filhos, trabalhando no mercado financeiro, é baiana, cresceu no Rio, mas mora em São Paulo, e ela preside aqui a Procura da Ela, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também aqui com a gente está o Luiz Pimentel, que é super amigo da Alina, tem uma história que cruza ali, né, de amizade bem profunda, e também está aqui no conselho da Associação Procura da Ela. Boa tarde, Lina, boa tarde, Luiz. Boa tarde. O que seria o Procura da Ela? O que seria ela, né? Vamos explicar para o nosso ouvinte aqui o que é ela, qual a importância desse trabalho, e como vocês ali cruzaram essa história e acabaram chegando nesse lugar, hein? Bom, a ELA é uma doença, né, chama esclerose lateral amiotrófica, muito conhecida como ELA. É uma doença neurológica, muito complexa, muito difícil de diagnóstico, mas ela é uma doença, eu considero como a pior doença que pode ter, porque ela é progressiva, ela é degenerativa, você vai perdendo seus movimentos, você vai perdendo sua capacidade respiratória, você vai perdendo a sua fala, você vai perdendo todos os movimentos, o que segura a sua cabeça, né? Então, a parte respiratória também. E, infelizmente, não tem cura. É uma coisa muito complexa, é uma doença de difícil diagnóstico. É um diagnóstico que pode levar até 2 anos para ser diagnosticado e muitas vezes é feito por exclusão, tá? Então, ela é uma doença rara, tá? E por isso também muito pouco conhecida, até mesmo dentro da área de saúde, né? E aí a associação, um dos grandes desafios que a gente tem é fazer com que a doença se torne conhecida para que possa ser diagnosticado mais rapidamente e possa também nos procurar. Na associação, que a gente atende todo o Brasil, ficamos em São Paulo, mas atendemos o Brasil todo, né, para que as pessoas possam, a gente possa orientar, né, os direitos que tem, né? Nós temos 3 assistentes sociais que fazem esse trabalho de assistência, de orientação, tá? de explicação de como que vai ser o desenrolar da doença, porque é uma doença que mexe com toda a família. Sim, imagino. A família toda, ela é alterada, porque você imagina, né? Hoje você está bem, aí é uma doença que ela pode começar, vamos dizer, para quem não conhece, quais seriam os primeiros sintomas, né? Então, assim, o primeiro sintoma pode ser pelos membros inferiores, uma queda, pode ser pelos membros superiores, você não ter força para segurar alguma coisa, ou pode ser pela voz, né? Pela voz, pelo engasgo, que é o que a gente chama de bulbar. Então, quando ela começa nessa parte da voz, ou no engasgo, a gente chama de ela bulbar. Quando ela começa pelos membros, a gente chama de ela apendicular. Na verdade, o progresso, todas vão progredir, todas vão dar no mesmo lugar. É apenas a forma de início. Sendo que a ela bulbar, ela é mais agressiva, ela tem uma progressão mais rápida, tá? Apenas isso. E muita gente pergunta, mas ela é hereditária? Pode ser. É um percentual muito pequeno. Então, a gente está falando que existe vários tipos de ela, né? Não existe um só diagnóstico, um só tipo e só uma progressão da doença, né? Não, porque já foram identificados vários genes. É uma doença genética, tá? Mas não necessariamente hereditária. Você pode ter aquele gene, tá ali, não vir da sua família.
E, eventualmente, até você não ter o gatilho, como a gente diz, para ele startar e ele começar a trabalhar dentro, matando todos os seus neurônios, que é o que acontece. Tá? Quando ela é familiar, mais ou menos em torno de 7 a 10% dos pacientes. Tá? Aí vem todo um ramo da família. Você pega avô, tio, primos e tudo. É muito triste. Sim. E quando não é, que é a maioria, a gente chama de esporádica. Tá? Aí você já foram identificados mais de 100 genes diferentes. Daí a grande dificuldade de você chegar até uma cura. Entendi. Entendeu? Então é mais complicado, é mais complexo por isso, né? Mas existe esses dois lados. E por isso é tão complexo você estudar. E cada ela tem um desenvolvimento um pouco diferente. Ela tem uma progressão, mas tem umas elas que são muito lentas de progressão, principalmente quando ela é juvenil. Sim. Quando vem de jovens. A maioria, estatisticamente, é acima de 50 anos, com uma prevalência nos homens, uma diferença muito pequena. Tá? Mas a gente vê hoje muitos casos de jovens, sim, com 20 anos, com 30 anos. E, às vezes, tem uns que têm... Nós temos mesmo lá na nossa diretoria uma paciente que ela está com 50 e poucos anos, ela tem ela há 33 anos, mais ou menos. Nossa, bastante tempo. E ainda não tem tráqueo, entendeu? Ainda não tem gastro. Tem ainda uma certa qualidade de vida. Ainda tem, exatamente. Tá? Então, assim, a gente tenta dizer à família, uma das coisas que as assistentes sociais fazem, é dar à família um conforto, né, para que eles deem ao paciente, fazer com que aquela pessoa com ela não se sinta um estorvo, um peso na família. Então, é importante que ela tenha qualidade de vida, que ela tenha Claro, vai ser uma vida limitada? Vai. Mas quantos de nós não temos uma vida limitada por alguma questão de saúde, alguma questão física, entendeu? Então, isso vai acontecer. Mas é muito importante que a família tenha uma boa estrutura, entendeu? De apoio. E como é que nasceu a sua trajetória com a associação? Por que ela existe? Né? Qual que é o teu cruzamento de fatos que te levou a fazer a procura da ela, né? E tá tão engajada nesse movimento há tanto tempo, né? Queria que você contasse um pouquinho da história, como foi esse processo todo. Obviamente existe uma transformação que as pessoas passam, né? Que eu acho que é como uma tatuagem, né? Eu acho que fica ali marcado no fundo do coração das pessoas que têm envolvimento com essa doença. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, eu entrei nesse mundo, né, da ELA em setembro de 2018, quando meu marido foi diagnosticado com essa doença. E na hora, aquela coisa, é uma puxada de tapete, você cai, você não sabe onde vai parar. E aí depois nós conversamos. E ele teve uma reação muito boa e eu dei muito suporte a ele também nessa reação. Ele falou assim, olha, ele era engenheiro também, Fábio Carvalho, o nome dele, é muito ativo, motociclista, amante de motos, né? Fez viagens para fora e tudo. E aí a reação dele foi assim, veio falar para mim e falou, olha, querida, eu já fiz tudo o que eu queria na minha vida. Realizei meu sonho, que era ir de moto até o Alasca e voltei até Miami. Eu tenho muitos amigos e realmente tenho uma quantidade impressionante. O Luiz também temos um aqui, né? O Luiz nessa história. Né? Entra o Luiz. E ele falou, tem uma família maravilhosa, Deus me deu esse desafio e eu vou enfrentar. E vamos enfrentar juntos. Eu falei, vamos, com certeza vamos enfrentar juntos. E nisso eu conheci uma amiga em comum, sabendo desse diagnóstico, me apresentou o Jorge Abdala, que foi um dos fundadores da Associação Procura em 2013. Estamos falando de 2018, quer dizer, 5 anos depois, conhecemos o Jorge e nós chegamos para o Jorge e falamos, Jorge, nós queremos ajudar. O que nós podemos fazer? Queremos, né? Graças a Deus, Deus nos deu uma condição financeira boa, temos plano de saúde, estamos em São Paulo, onde tem muitos recursos, né, da área médica, e nós queremos fazer alguma coisa pelas pessoas. Aí o Jorge abriu os braços e falou, venho, eu preciso, né? E aí a gente entrou com tudo e eu entrei de cabeça, e aí quando foi em junho de 2020 eu me tornei presidente da associação. Legal. E estou lá desde então até junho desse ano, né? E a associação, então, ela tem esse papel hoje de ajudar as pessoas. O Luiz, ele entrou, ele é amigo de infância do Fábio, amigo de rua, né, de jogar bola. É isso aí. Né? E ele ia muito lá visitar o Fábio e as pessoas acabam. Como eu falei, o Fábio tinha muitos amigos e, graças a Deus, os amigos não me abandonaram, os amigos procuraram. Minha casa vivia cheia de gente, né? Muda tudo. E aí,
eu cheguei um dia para o Luiz em 2023 e falei assim, Luiz, você não quer participar? Eu preciso de gente nova, gente com gás, com conhecimento, né? E aí eu convidei ele veio para ser conselheiro da associação. Ele também é motociclista, então ajuda a gente também em alguns eventos que a gente faz, porque aí nisso a associação entrou um pouco no mundo da moto. Que legal. Nessa tribo das motos, né? E os motociclistas são bastante unidos. Sim. Então, isso foi muito bom. Foi uma forma que a gente teve também de divulgar. Juntamos com uma outra associação, que é a Abrela, que é uma associação bem mais antiga, né? E onde tem a Mona Lisa, que é uma diretora jurídica, e o irmão dela, o Junão, eles são de Jundiaí. O Junão ainda está vivo, e o Junão também era motociclista, só que de Harley, o Fábio era de BMW. Mas, enfim, isso não tem problema, era, todo mundo nessa hora se junta, e a gente começou a fazer eventos juntos, entendeu? Legal. E o Luiz entrou de cabeça nessa área, ajudando a gente nessa parte. E por falar em evento, acho que temos um aí pela frente, né? Então, Uma reunião de motociclistas, e aí você entra com tudo nessa história, né, Luiz? isso aí foi uma ideia que o Fábio teve, o Fábio e o Junão, né? Um dia estavam lá cometidos com a doença, conversando, e eles disseram, como é que a gente torna a doença mais conhecida para a população? E aí surgiu a ideia de fazer um passeio de motocicleta em São Paulo, reunindo as pessoas e divulgando a doença, né? Porque é uma doença muito pouco conhecida até no meio médico, né, Lina? Você me corrige se eu estiver errado. Então, nós já fizemos 2 anos o evento e vamos fazer agora no dia 24 de junho no Pacaembu. Não, Legal. 14 de junho. 14 de junho. 14 de junho. 14 é um domingo. De junho, no Pacaembu. É que a data teve algumas alterações. Teve alteração. Mas é um domingo, num local excepcional. E ali vão ter, inclusive, demonstrações de moto com batedores, aqueles exercícios que eles fazem. Vai ser um momento de confraternização e educação sobre a doença. Legal, né? Eu acho que o que falta mesmo sobre essa doença, acho que é essa catequese mesmo de informação, né? É muito pouco conhecida, é muito pouco pesquisada, né? Eu acho que está aí um grande calcanhar de Aquiles para a doença, né? Eu acho que ela não com perdão da palavra, ela não é rentável para a indústria, né? Eu acho que isso torna uma doença limitada em relação à busca da cura, né? Mas eu acho que, obviamente, existe ali os meandros, né, por trás desses bastidores. A gente sabe o que acontece nas pesquisas, etc. E eu queria saber de você se tem alguma coisa promissora pela frente, se existe algum estudo, se existe algum prognóstico positivo para os próximos anos. Como funciona isso para a pessoa que tem hoje aqui esse sintoma, que tem ali esse risco de passar por essa doença e não sabe a quem recorrer, como recorrer, o que fazer. Eu acho que esse lado médico, né, ele é um pouco nebuloso para as pessoas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala que ela é pouco conhecida até no meio médico, né? Eu queria esclarecer. O que a gente quer dizer com isso? Os médicos sabem falar, esclerose lateral amiotrófica, ok. Doença neurológica, degenerativa, incapacitante, sem cura. Porém, as particularidades da doença são desconhecidas em alguns lugares, né? Na maioria até. E o que quer dizer isso? É você receber um paciente e ele está lá com uma dificuldade respiratória porque ela é uma doença que mexe com os músculos. É a alimentação dos músculos que deixa de ser feita e você vai perdendo todo o movimento muscular do seu corpo. Então, toda a parte do diafragma deixa de ser feita. Então, chega um momento que você vai precisar de um ventilador. Né? Um ventilador para quê? Para que ele possa fazer aquela expansão, o papel do diafragma. Né? E aí o que acontece? Muitas vezes o paciente ele está usando esse ventilador, mas ele às vezes pode ter alguma deficiência porque ele começa a ter dificuldade na deglutição e aí ele começa a ter problemas às vezes de uma pneumonia, alguma secreção que impede a oxigenação, então aí a oxigenação baixa e acaba às vezes indo parar no hospital. Quando chega no hospital, os médicos vamos dizer, os que não conhecem as particularidades, não identifica isso e a primeira coisa que ele faz é tirar o paciente do ventilador e botar o paciente no oxigênio, porque ele precisa de oxigênio, que ele está com a oxigenação baixa. Só que o que acontece? O pulmão não abre, não se expande. Aquele oxigênio não entra para dentro, Sim. entendeu? Mas existe uma troca gasosa.
né? Aquele oxigênio se transforma em gás carbônico. E o paciente não consegue eliminar, porque não tem o ventilador fazendo aquela função do diafragma, né? Aí, o que acontece? Se o paciente já está no estágio elevado, avançado nesse aspecto, né? E ele fica muito tempo nisso, ele vai a óbito, infelizmente. E vai a óbito por causa de uma parada cardiorrespiratória, justamente por causa de um fenômeno que se chama hipercapnia. Você tem oxigênio entrando, o gás carbônico não sai, você fica ali acumulado, você tem uma parada cardiorrespiratória. Leigamente falando. Isso muitas vezes por um diagnóstico mal feito. Exatamente. E muitas vezes, infelizmente, a família às vezes sabe mais do que o profissional de saúde. Porque ele está ali no dia a dia com o paciente, você estuda, tem famílias que sabem, vai a fundo, né? Então, eles tentam chegando no hospital, eles tentam falar, não, você não pode tirar meu pai, minha mãe, meu irmão, enfim, do ventilador. Você pode botar, ele está precisando de oxigênio, mas o oxigênio tem que ser através do ventilador, para que ele possa, então, ter essa expansão, né? E muitas vezes você tem uma reação ruim do profissional dizendo, mas você é médico? Você, não se preocupe, nós sabemos o que estamos fazendo. Então, isso é um desafio. É um desafio e é uma luta, né? Imagina só, né? Viver essa doença já é um desafio, né? Com certeza. Ter esse diagnóstico fechado, pelo que eu entendi, é mais um desafio, né? Que às vezes demora um tempo até chegar a essa conclusão. E aí acho que o dia a dia, né, desse processo entre o diagnóstico e a evolução da doença, ele requer muitos recursos, né? Eu imagino que fisioterapeutas... é uma doença cara. Terapeutas ocupacionais, né? E, obviamente, quem tem recursos para que isso aconteça, eu acho que, óbvio, isso é uma benesse, né? Que essas pessoas têm. Com certeza. Mas pensando, né, na maioria da população brasileira que não tem acesso a esses tipos de coisa, eu acho que fica aqui um desafio maior ainda de ajudá-las, né? Eu acho que é aí que nasce o papel das associações, né? Exatamente. Aí que Exatamente. nasce... Inclusive, atualmente, nós estamos num processo junto a um órgão do governo, do Ministério, que chama Conitec, a Anvisa... vamos voltar. Existe hoje um único medicamento chamado Riluzol, que foi liberado há 30 anos atrás. E hoje está incorporado já ao SUS. Então, os pacientes de ela, eles têm acesso através do SUS, é um medicamento caro, eles têm acesso a esse medicamento. Porém, esse medicamento ele te dá um prolongamento de 3 a 6 meses, né? Na pesquisa que foi feita há 30 anos atrás. De lá para cá não apareceu mais absolutamente nada. Bom, a coisa de 2 anos atrás a Anvisa liberou um novo medicamento chamado Edaravona, e também muito caro. Só que assim, o Riluzol ele era comprimido. O Edaravona não, ele é infusão. Então, você precisa botar um catéter na pessoa, ela fica 14 dias, todo dia tomando, né? E cada dose dura 14 dias e cada dose custa mais de R$3.000. Puxa vida. Então, é cara. E ela também tem não é cura, é um prolongamento. Então, tudo que a gente hoje tenta fazer com o paciente, fazer com que ele tenha uma progressão mais lenta da doença, para que ele tenha uma qualidade de vida, para que ele possa ter sua atividade prolongada o máximo possível, né? E aí, quando foi agora, a farmacêutica entrou com um processo junto à Conitec pedindo a incorporação ao SUS, para que mais pacientes possam ter, né, suas escolhas e querer ter acesso, né? Então, nós estamos nessa posição hoje. A associação representou, como associação da comunidade de ela, a primeira fase. Nós perdemos nessa primeira fase, teve uma votação. Aí você passa para uma segunda fase, que é a fase que eles chamam de consulta pública, que é o que está acontecendo agora. Começou 24 de março e vai até o dia 13. Então, até eu quero dizer para as pessoas da comunidade de ela que acessem o gov.br. Dentro do Gov, você entra na Conitec, a consulta pública número 19 de 2026, e aí você dê o seu depoimento, dê o seu parecer. Você responde, são algumas questões, múltiplas escolhas, e tem uma outra que você diz se você é ou não favorável e por quê. A incorporação ao SUS. Então, assim, é muito importante que a comunidade ela se expresse. Então, existem pacientes que estão utilizando. Dê o seu parecer. O que ela está sentindo, mas com coisas concretas,
para que nessa segunda votação a gente consiga isso. Sim, eu acho que Entendeu? fica aqui também um apelo para a população que também não está vivendo esse universo, mas que pode apoiar, né? Eu acho que Pode, com apoiar, pode certeza. ali entrar, acessar, E né? também eu acho que é importante a gente enfatizar o trabalho da associação, que não é só nessa aprovação do medicamento, mas também a gente angaria fundos para comprar aparelhos, A gente pra- empresta pra aparelhos emprestar respiratórios. aparelhos, dar orientação para as famílias, porque, como a Lina falou, ela viveu na pele o que, que é isso, e é um período muito difícil para a família. E tem muitas famílias carentes que não têm acesso Com a certeza. tudo isso. E que Então, são nós- negados, às vezes, nós pelo temos- próprio plano de saúde, às vezes o acesso ao ventilador. Então, tem o TOB também, que é o aparelho para o Excelente. paciente ler. Ele lê um teclado e fala através do teclado. O teclado reproduz uma voz metálica, que é a expressão dele. Então, é tentar dar uma condição de vida para as pessoas carentes poderem ter acesso ao mínimo possível, né? Tem casos, assim, no instituto, na associação, incríveis, de uma pessoa, por exemplo, que cuidava de toda a família, sustentava o pai e tal, e contraiu ela. E nós ajudamos lá emprestando aparelhos para ele e tudo mais. A gente faz. A associação, ela basicamente ela ajuda na jornada de vida do paciente e ela também ajuda com acesso à informação, até para Sim. quem não está inserido nesse meio, não conhece ninguém, ela também apoia e leva esse tipo de informação. A gente faz cursos, inclusive, de capacitação Sim, também. que Nós temos ótimo. profissionais voluntários que voluntariamente doam seu tempo para fazer esses cursos, né? E a gente tem um canal no YouTube que tem todos os cursos que já foram feitos, pode ter acesso ali, são centenas, entendeu? E para as pessoas terem uma noção, assim, tem pessoas famosas que tiveram a doença. O Stephen Hawking, que é aquele físico. Recentemente, O o Grey's Eric, Anatomy, né? do Grey's Anatomy, Exatamente. Eric Dane, entendeu? Então, assim, nos Estados Unidos, ela é uma doença muito mais conhecida, Sim. porque em 1939, teve um jogador de beisebol que estava, assim, no auge da sua carreira, né? Que chama Lou Gehrig. Tanto que nos Estados Unidos é conhecido, muito conhecido como é a doença de Lou Gehrig, que Sim. o Fábio teve, algumas pessoas que moravam lá me perguntaram. E aí ficou conhecida como a doença de Lou Gehrig, porque ele teve. Então foi assim, foi Uma grande comoção, né? uma comoção nacional na época, né? Sem Como dúvida. agora, no meio artístico, o Eric Dane também. Legal, o gente. inventor daquela Live Fitness, daquelas Sim. máquinas Também de musculação, também teve ela. Olha só, é um contraponto, né, da doença. É. Gente, infelizmente, a gente É, já é chegou muita- ao fim aqui. É muita Mas eu coisa. acho que Rápido. você pode dar. Quem Eu ia quiser fazer pedir. uma doação Isso. para a associação. Eu pedi assim, na verdade, o serviço mesmo, né? Como acha o Procura da Ela e também deixar aqui, mais uma vez, a data do nosso evento, que eu acho importante as pessoas participarem. Isso. Fala a data do evento. A data do evento é dia 14 de junho, no Pacaembu. Nós estamos esperando. Nós já tivemos mais de 1.000 motos participando. Esse ano a gente pretende dobrar o número aí e, sem dúvida alguma, tornar a doença mais conhecida e buscar ajuda em recursos para Recursos, é. ajudar os doentes, aí, É os isso. pacientes. E aí, quem quiser saber informações, o nosso site é www.procuradaela, tudo junto, procuradaela.org.br. Lá tem todas as informações, inclusive nos ajudem, porque a associação ela vive de arrecadação. Nós não temos verba governamental, são todas doações de pessoas voluntárias para isso. Legal. Gente, foi um prazer, Lina, Luiz. Espero poder ajudar mais Eu que vezes. agradeço. Nós que agradecemos o apoio de vocês. Hein? Isso é uma luta que a gente também faz questão de participar, né? O Sérgio Rebolo, em especial, obviamente, e todo o grupo da Alma, né? Que está ali engajado nesse novo desafio. Queria agradecer e é isso, gente. Mais uma vez aí, muito obrigado pela audiência e esse foi o Conexão Alma Lab. ZYD